Olá, irmãos, estamos mais uma vez aqui, mais uma edição do Imersão na Palavra, diretamente aqui da Igreja Aba de São Leopoldo, e nós sempre trazemos temas que são relevantes e que somam o nosso crescimento, nossa vida com o Senhor. E nesse mês nós temos um tema que tem sido muito abençoado, que é conversão e transformação de vidas. Nós tivemos um culto de Tadel abençoado, que o pastor Joel trouxe uma ministração da palavra dentro desse tema, falando sobre transformação, sobre a obra de Cristo, na vida daquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador, e foi algo realmente maravilhoso. Mas quando a gente fala de transformação e de conversão, nada melhor do que não só a gente trazer uma exposição, trazer um embasamento bíblico, mas a gente mostrar na prática como isso acontece. É muito precioso, nós vemos o que Cristo realmente faz nas vidas, E nesse mês, nessa edição, nós queremos então fazer algumas entrevistas com alguns irmãos aí que Deus tem mostrado, nós temos visto Jesus na vida deles, e hoje eu estou com um convidado abençoado aqui, o nosso pastor Vladimir, nosso pastor aqui da igreja local de São Leopoldo. Ele vai falar um pouquinho ali da vida dele, e ele vai contar um pouquinho do testemunho dele, e é isso, irmãos, para nós termos realmente a transformação de vida e a conversão na prática, Aí, pastor Vladimir, eu te agradeço, a tua disponibilidade de estar com a gente aí no Imersão na Palavra e contando, o teu testemunho, que a gente está acostumado a ver o pastor Vladimir pregando, e a gente sabe que muitas vezes tu fala um pouquinho do teu testemunho ali, mas hoje é um tempo abençoado aí para a gente poder comentar sobre isso, Mas primeiro eu já quero uma curiosidade até minha, Há quanto tempo já, pastor, tu já está com Cristo na tua vida? 27 anos nessa caminhada com Cristo. Poxa, glória a Deus por isso. É um tempo abençoado, que a gente só tem a acrescentar. Deus, Ele há de completar a boa obra que Ele começou nas nossas vidas. Então é um privilégio poder estar aqui essa noite com o irmão Anjo, podendo falar desse amor de Deus que nos alcançou, que tem nos ensinado, nos mostrado o verdadeiro caminho, que é Jesus Cristo. Então, para nós é um privilégio poder estar aqui essa noite. Amém. Contigo, Anjo. Então, para a gente falar do teu testemunho, do que Deus fez, a primeira coisa que eu quero te perguntar é o seguinte: como foi que o senhor, pastor, tu chegou até Jesus? Como é que foi a tua chegada? Como é que foi o início? Assim, o que te trouxe até Cristo? Como é que foi a chegada do Vladimir em Jesus? Que bênção, que maravilha. A palavra do Senhor diz lá em João 15,16, que não foi nós que escolhemos Ele, pelo contrário, Ele escolheu a cada um de nós, Então, Deus nos escolheu ainda no ventre da nossa mãe, mesmo sem nós sabermos, E tudo começou através da vida da minha irmã, a pastora Eliane, que trabalhava numa empresa. Ela conheceu uma menina lá que era cristã, E ela convidou a pastora Eliane para assistir um culto, e a pastora Eliane foi sendo atraída pelo Espírito Santo. Ela começou a buscar, na verdade, pela vida do nosso irmão, o mais velho, Clóvis, que passava por uma situação difícil na vida dele. E buscando ela pela vida do meu irmão, mal ela sabia também que Deus já tinha um propósito também na vida dela, e através da vida dela o Espírito Santo foi alcançando os irmãos, a família, E nós fomos convidados uma vez para ir num culto lá em Porto Alegre, na igreja Aba, o pastor ainda Alberto Aleva, o pastor hoje falecido, mas que naquela época tinha uma palavra assim diretamente do trono de Deus para cada um de nós. E nós fomos lá, e mais de curioso, na verdade, Porque quando a gente chega na igreja a primeira vez, a gente vai mais por curiosidade, que por qualquer outra coisa, E, na verdade, a gente chega como o crente Raimundo, O corpo está lá, mas a cabeça está no mundo. Sim. Então a gente ia, assim, eu, falando de mim, particularmente, a minha esposa, ela conseguiu ser tocada mais rapidamente do que eu. Mas a gente ia no culto. Eu ia por acompanhar minha esposa, enfim, talvez para agradar a pastora Eliane, que era minha irmã. Mas assim nós levamos um tempo, Eu levei um tempo assim, chegando lá e assistia. Mas chegou um tempo que algo começou a mudar dentro de mim, É o tempo de Deus, trabalhar de Deus em nossas vidas. E eu me lembro que eu olhava para as pessoas assim, sendo tocadas por Deus, umas chorando, outras sendo quebrantadas, outras recebendo o batismo do Espírito Santo. E eu olhei aquela cena toda, e aquilo me chamou muita atenção, e eu dizia para mim mesmo, que eu queria aquilo para mim, eu queria sentir aquilo, eu queria ser usado daquela forma, E o Espírito Santo uma vez falou comigo muito forte, Foi a primeira experiência
que eu tive com Deus na igreja, porque eu sempre digo, né, Ângelo, que todo crente, todo cristão, ele precisa ter experiência com Deus, né? Para não ser aquela coisa fútil. Eu fui na igreja, vou lá, não sinto nada, volto, não sinto nada. Não, mas aquela noite Deus marcou a minha vida. E o Espírito Santo falou algo no meu coração muito forte. E a palavra que o Senhor me disse foi o seguinte: eu não posso te usar da forma como tu está, né? Eu preciso mudar alguma coisa na tua vida. Eu preciso mudar algumas coisas que é necessário ser mudado na tua vida. E assim foi, né? Ali o Espírito Santo começou a mudar algo dentro de mim. Então eu fui para Jesus através da vida da minha irmã, a pastora Eliane, e louvo a Deus pela vida dela. Depois o pastor Joel, né, chegou ali juntamente com ela, os nossos pastores que até hoje tem estado do nosso lado. E eu louvo a Deus porque eu estou 27 anos na mesma igreja. Amém. Igreja Aba. Amém. Eu louvo a Deus por isso, porque foi ali que o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração, e eu vejo que essa obra, ela é maravilhosa, e ela faz algo novo dentro de nós. E a Igreja Aba, na minha vida, foi algo muito importante. A congregação Aba, meus irmãos, tem sido uma bênção a cada dia. E amém, é uma bênção. Amém. E é um tempo de, quando a gente faz uma pergunta dessa, né, é um tempo de lembrança, né? Um tempo de boas lembranças, né? A gente vai lembrando o que Deus fez e é tremendo, né? E pastor, ainda no teu testemunho, assim, tu pode lembrar agora o que tu observa, né? Qual foi a maior mudança que tu sentiu com Jesus entrando na tua vida? Não sei se foi na tua família, se foi nos teus filhos, qual foi a maior mudança que tu sentiu? A verdade é o seguinte, né, Ângelo? A própria palavra de Deus diz, né? Conhecereis a verdade vos libertará, né? Em João capítulo 2, a Bíblia diz que Jesus foi convidado para um casamento em Caná da Galileia, onde Jesus transformou a água em vinho, né? Então fala de transformação. Então nessa caminhada, eu tenho certeza absoluta que Deus, ele começou a mudar muitas coisas da minha vida, a maneira de ver as coisas. Casamento, por exemplo, para mim, eu casei, mas não tinha nem noção de casamento, né? O que a Bíblia falava de casamento? O que era esposa, o que era filho, o que era um lar? Eu não tinha conhecimento de Bíblia. Eu ia na igreja esporadicamente, talvez cada 2, 3 anos, numa igreja, mas nunca li Bíblia, nunca tive uma Bíblia na mão. Então não tinha conhecimento nenhum, e a minha vida era levada assim desgarradamente falando, né? E levava do jeito que eu achava que era, e assim a minha vida era levada nos trancos e nos barrancos, né? Mas quando eu conheci Jesus, eu aceitei Jesus, permiti que o Espírito Santo trabalhasse dentro do meu coração, muitas coisas mudaram através do conhecimento da palavra. Porque a palavra de Deus, ela renova dentro de nós algo novo. Há uma mudança, tem que haver mudança em nós, né? E eu tive um casamento no começo praticamente fracassado. Eu tive separado da minha esposa alguns dias. Mas o Espírito Santo, ele já começou a trabalhar no meu coração, porque eu sentia a falta dela, eu amava ela, mas na verdade sem conhecimento eu não sabia os planos de Deus, o propósito de Deus. E quando eu comecei a sentir isso na minha vida, casamento para mim hoje tem uma nova visão. Hoje eu sei que a minha esposa, né, auxiliadora, hoje eu sei que eu sou o sacerdote, o cabeça da minha casa, hoje eu sei que meus filhos são bênção, hoje começou a mudar algo na minha mente, algo dentro de mim, porque a palavra de Deus, ela renova a nossa vida, ela renova a tua visão, ela renova tudo dentro de ti. Eu nem sabia o que era a Bíblia, na verdade. Falava de Jesus, né? Que nem no livro de Jó eu conhecia só de ouvir falar, né? Mas a experiência começou a mudar, né? A expectativa da minha vida começou a mudar. Então eu vejo ali que depois que eu conheci Jesus, comecei a ler a palavra, entender o propósito de Deus, comecei a perceber o meu chamado, aquilo que Deus tinha para a minha vida, muitas coisas começaram a mudar. Eu sempre digo, quando Jesus entra na nossa vida, Ele entra para mudar e mudar para melhor, né? Hoje a minha vida, graças a Deus, hoje eu posso dizer, hoje eu me sinto um homem realizado, eu me sinto um marido realizado, eu me sinto um pai realizado. Tem coisas que precisam mudar na minha vida, tem coisas que precisam mudar, porque o desejo do coração de Deus é que nós venhamos, né, a crescer na graça e no conhecimento. Isso leva um tempo, e a gente vai sendo moldado a cada dia, mas muitas coisas mudaram com relação ao casamento, com relação aos meus filhos, com relação à palavra de Deus. Muitas coisas mudaram, e mudaram para melhor. Graças a Deus, Deus mudou minha visão e meu conceito com relação ao amor, né? 1 Coríntios 13 fala do amor, o amor é o dom supremo.
né? E a gente antigamente, antes de conhecer Jesus, a gente amava por interesse muitas vezes, mas quando a gente conhece Jesus, a gente sabe que o amor, ele cobre multidões de pecados. O amor, ele muda a tua vida, a tua visão, e é maravilhoso isso. A minha vida tem mudado, graças a Deus. Eu tenho pedido para Deus, Deus me mude cada vez mais para melhor, para ser um melhor pai, um melhor amigo, um melhor marido, uma melhor pessoa, né? E tem mudado, graças a Deus, tem me esforçado para isso, né? Amém, pastor, que bênção, né? E eu não posso deixar de perguntar isso, até porque você se conhece há bastante tempo, né, pastor? E a gente sabe do chamado de Deus na tua vida. E teve um momento que o Senhor, ele mudou a tua rota, né? Então, tu tinha uma profissão, tinha um ofício, né, no secular, e daqui a pouco Deus foi lá e pegou o Vladimir e trouxe ele para a obra em tempo integral. Conta um pouquinho para a gente como é que foi esse processo aí na tua vida. Glória a Deus. Eu trabalhei numa empresa, na verdade, trabalhei 23 anos numa empresa, né? E sempre fui um profissional, graças a Deus, assim, competente em tudo que eu fiz. E para trabalhar 23 anos numa empresa não é fácil, né? Então, às vezes a gente engole cobras e lagartos, né? E trabalhei 17 anos, depois de 17 anos eu fui transferido para Farroupilha. E lá nós começamos a trabalhar em Farroupilha e eu vi que a empresa estava decaindo, né? E eu via já que já era um propósito de Deus com tudo isso, né? Porque se Deus não fecha aquela porta, talvez eu estaria lá até hoje, né? Mas eu vejo que Deus, ele trabalha, né, um tempo. Então chegou um tempo da minha vida em que Deus, ele teve que fechar essa porta, porque Deus tinha um propósito, um projeto ainda maior para a minha vida, né? E eu glorifico a Deus por isso, porque eu aprendi a não dizer não para Deus, mas sim estar disposto a realizar as obras de Deus, os sonhos, projetos de Deus. E eu tive que abrir mão de muitas coisas, né? Na verdade, essa minha profissão, eu amava trabalhar, eu fazia, enfim, mas eu pude ver assim que realmente era um chamado de Deus. E depois que eu vim para a igreja, como trabalhar na igreja, eu recebi outras propostas de trabalho, né? E eu me lembro uma vez que o pastor João me aconselhou: Vladimir, mas se Deus te chamou, Ele vai suprir tudo na tua vida. Creia, confia. E o Espírito Santo falou muito forte comigo uma vez. Ele chegou para mim e disse assim: quem é teu patrão? Eu que supro a tua vida, eu que te chamei. E louvado seja Deus por isso, porque a gente vai sentindo, testifica em ti o chamado de Deus, quando Deus começa a te usar, quando tu começa a ser um profeta de Deus, quando tu começa a trabalhar na obra, você vê que as coisas começam a acontecer, que o sobrenatural de Deus começa a aparecer diante de ti. E eu acho tão interessante que quando você tem um chamado, a igreja reconhece o chamado de Deus na tua vida. Porque, na verdade, a igreja não é um cabide de emprego, não é isso que funciona. A igreja testifica o chamado de Deus na tua vida. E eu, graças a Deus, eu pude perceber esse chamado, e as pessoas veem isso em mim, esse chamado de Deus na minha vida, né? E eu louvo a Deus por isso, porque eu tive que abrir mão, né? Se você quer vir para Jesus, se você quer ser usado e usado por Deus, muitas vezes você vai ter que abrir mão dos teus sonhos, dos teus projetos, de tudo aquilo que tu planejou. Muitas vezes Deus vai lá e faz uma reviravolta em tudo isso, porque Deus, Ele é o caminho, Ele tem o melhor para ti, e Ele quer te usar, mas você precisa realmente entregar o teu coração para Jesus, entregar a tua vida para Jesus, deixar Ele fazer a obra em ti. Então foi isso que aconteceu. Eu abri mão de tudo, sonhos, projetos e tudo, e vou dizer para ti, Ângelo, que eu não me arrependo de nada. Se tivesse que fazer, eu faria tudo de novo, porque a gente, quando experimenta a glória de Deus, não tem mais como tu voltar. É como aquele louvor que diz, né, que você já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, não pode ficar, não sabe viver. Então é isso que eu sinto, né? Me sinto realizado e maravilhado com isso. Amém. Graças a Deus, porque Ele me chamou, né? Amém, amém, pastor. Então você pode ver que o Evangelho, né, pastor, ele vem e ele muda a rota da gente, né? Completamente. Então a gente vai vendo teu testemunho, que ele mudou a tua rota de vida, né, o teu interior, a tua família, os teus filhos, o teu trabalho, né, e o teu propósito de vida, né? Amém. Então isso é o que o Evangelho acaba fazendo, que Jesus faz na nossa vida, né? Glória. Mas aí, depois a gente ouvir tudo isso e tu relembrar tudo isso, que é um tempo também abençoado, né? A gente relembrar o que Deus fez. Nesse tempo que a gente está vivendo, que hoje é um tempo de dificuldade, de pandemia, e né, a gente vê as pessoas desesperadas, desanimadas e tristes, né, por vários motivos. Qual era assim a mensagem que tu deixaria, né,
para essas pessoas, puder falar para eles ali, qual é essa mensagem que deixaria para essas pessoas que estão passando por um tempo de desânimo e dificuldade, baseado no que Jesus já fez na tua vida e na palavra, né? Aleluia. E eu sempre digo, Ângelo, e repito, né? Por Deus que Deus me chamou para o ministério, nunca tem me faltado nada, né? E a gente tem que ter fé, confiança, perseverança, né? Jesus lá em João 14, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele é o caminho, não tem outro caminho. Então eu digo para as pessoas que estão desanimadas, pessoas que talvez estejam desempregadas, pessoas que têm passado por aflição, por perseguição, com tantas outras coisas mais, confie em Deus, Ele é contigo, Ele vai à frente, né? Então a mensagem que eu tenho para as pessoas é confiança, perseverança, né? Confia no Senhor, busca Ele todo o teu coração, toda a tua força, todo o entendimento. Assim como Jesus me chamou, me livrou, tem me dado experiências profundas com Ele, nunca tem me faltado nada, tudo Deus tem suprido. Eu tenho certeza que com você que está me ouvindo aqui, me vendo aqui, eu tenho certeza que com você não vai ser diferente, porque a palavra do Senhor diz que Ele não faz acepções de pessoas. Ele é o meu Deus, Ele é o teu Deus, Ele é o nosso Deus. E Deus, Ele está com o coração dele aberto para abençoar. Tanto é que a palavra do Senhor diz que aquele que vir a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Vinde a mim, vós estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A palavra tem promessas, muitas promessas para todos nós. Então eu digo para as pessoas que estão desanimadas, talvez pessoas desviadas, talvez pessoas um sentimento totalmente contrário, eu digo para elas: volte para o caminho. O caminho é Jesus. Um dia todos nós nos encontraremos em glória. Todos nós vamos morar numa casa celestial, como João 14 fala. Então eu digo para as pessoas, né? Jesus é a solução de todos os nossos problemas. Amém, amém, pastor. Glória a Deus, que palavra abençoada. E vocês que estão nos assistindo aí, a palavra diz que se nós não vermos sinais, de modo nenhum nós vamos crer, né? E hoje, né, nós temos aqui o testemunho do pastor Vladimir e da família dele, que é um sinal, né, de manifestar da presença do Senhor, de Jesus na nossa vida, e que isso seja um testemunho para a tua vida, algo que te edifique e que seja uma inspiração também, como Jesus pode entrar e transformar um lar. Amém, meu irmão? Se você gostou do vídeo, aí nós ficamos muito, muito felizes, e que você possa acompanhar. Esse é o nosso primeiro vídeo dessa semana, nós teremos mais 2 também com outros irmãos abençoados aí, e nós queremos orar abençoando aí a tua vida, agradecer por esse momento. Já te agradeço, pastor Vladimir, por a disponibilidade mais uma vez. Obrigado. E vamos orar então. Feche os teus olhos aí. Pai, nós te agradecemos por esse momento, Pai, essa entrevista abençoada, que seja edificando, Senhor, mais ainda a vida do pastor Vladimir, a família dele, a vida dele, o ministério, e cada uma das pessoas, qualquer pessoa que possa olhar esse testemunho, que seja um impacto na vida deles, em nome de Jesus. Nós te agradecemos. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Em nome de Jesus.